Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Ana, hoje não vamos dar a volta ao mundo, mas vamos até Sabrosa, que é quase a mesma coisa. É bem parecido, boa noite. Já no início dos nossos programas falamos aqui de Sabrosa, a propósito da circunnavegação e de Fernando Magalhães. Esteve connosco José Marques, que é o responsável pela estrutura de missão encarregue das comemorações. E hoje voltamos a Sabrosa com o atual Presidente da Câmara Municipal, Domingos Carvas. Muito obrigado por estar connosco esta noite também. Boa noite. Por ter aceito o nosso convite. E é com ele que vamos falar disso. Portanto, sempre que vamos a Sabrosa, vamos em grande. Vamos. Especialmente naquela parte em que descemos por ali abaixo até ao Pinhão. É comprida. A paisagem maravilhosa. Exatamente. É verdade, é verdade. Exatamente. Como diria Miguel Torga, ao reino maravilhoso. Exatamente. Ao reino maravilhoso. E é sobre isso, sobre Sabrosa, que vamos falar já. Domingos Carvas foi presidente da Junta de Freguesia de Sabrosa de 97 a 2005. De seguida foi eleito vice-presidente, cargo que desempenhou até 2017. Nas últimas autárquicas, concorreu e venceu as eleições, tornando-se presidente da Câmara de Sabrosa, cargo que acumulou com a vice-presidência da Cime Douro. Em março, foi uma surpresa que a região recebeu, a notícia de que não se iria candidatar a um novo mandato. Bem-vindo, mais uma vez. E é uma pausa definitiva? É uma pausa ou é um adeus definitivo à política? Não, boa noite, antes de mais, e obrigado pelo convite. Ninguém pode dizer nunca a nada, não sabemos o dia da manhã. Na verdade, vou fazer 24 anos de serviço público. Eu, quando estava na Junta de Freguesia e também anunciei que não era mais candidato, até aparecer uma lista de independentes liderada pelo José Marques, que me foi desencantar. E eu escrevi um pequeno texto que me recordo como se tivesse hoje, só o título, e que dizia: estranha esta sensação de liberdade. E realmente, 24 anos depois, volto a sentir esta estranha sensação de liberdade. Porque 24 anos a servir o povo, a servir outros, é muito tempo, é difícil, não é fácil, mas eu também sempre estive habituado a superar as dificuldades, as candidaturas, as questões do trabalho, da dificuldade, nunca foram para mim o grande problema. Neste caso concreto, não tenho problemas nenhuns em assumi-lo. Como sabem, eu apanhei um cancro, um tumor maligno. Não me retirou para já capacidades nem cognitivas, nem intelectuais, mas em termos psicológicos e emocionais torna-se mais difícil. Ganhei uma agenda nova e essa agenda nova dificultou-me a vida. Sabendo eu de que todos os lugares, todos os cargos são para desempenhar sempre com 100 à hora, eu penso que não reúno neste momento capacidades para estar a 100% a liderar o município. E só por isso é que eu saí. Não saio chateado com ninguém, não saio zangado com ninguém, saio apenas e só, não também só porque tenho 24 anos de política,
mas sobretudo porque ganhei uma agenda hospitalar e essa agenda tem encargos, e os encargos sobretudo são encargos emocionais, são encargos psicológicos. Felizmente para já não são físicos, não são intelectuais, não são cognitivos, não são nenhum desses fóruns, felizmente, mas é difícil de liderar, e essa foi a razão mais do que objetiva, foi a maior razão para que eu em março, finais de fevereiro, tenha decidido não avançar com um segundo mandato. Disse há pouco que são 24 anos em cargos públicos, foi um percurso sempre a crescer, junta de freguesia, vice-presidência, presidência. Para quem faz um percurso nas autarquias locais, é mesmo importante passar por todas estas fases. Eu passei por mais. Eu ainda fui membro da Assembleia de Freguesia. Ok. Eu ainda fiz 4 anos como membro da Assembleia de Freguesia, depois fiz 8 como presidente de junta. Então começou mesmo pela base. Pela base. E eu acho, muito sinceramente, acho que todos os presidentes de Câmara deviam fazer um exercício de junta de freguesia, porque a valorização dos presidentes de junta de freguesia, muitas das vezes, até parece que estamos a falar, não estamos a falar de autarquias, estamos a falar provavelmente de uma associação qualquer que tem lá um indivíduo que dizem que é presidente de junta. Não é. As autarquias são as assembleias de freguesia, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as assembleias municipais e depois as comunidades intermunicipais e depois as secretarias de Estado, o Governo, que estão noutro patamar. Mas há muita tendência para desvalorizar o papel das freguesias nas comunidades. E não, elas são muito importantes. As freguesias, eu tive 8 anos, é uma escola tremenda, em todos os aspectos, porque ela é a mesma. Eu lembro-me na altura da 169, quem não conhecia a 169 de 99, toda a gente conhecia com as suas respectivas alterações, a 5A e por aí fora. Porquê? Aprendia-se na junta de freguesia. Eu quando fui eleito em 2005 vereador, não tive essa dificuldade. Eu conhecia a forma, eu conhecia como se fazia, não era só como se fazia a política, era como se estruturava também um orçamento municipal, um plano de atividades, as contas de gerência, o que era. Para mim não era novidade nenhuma, era novidade a execução, mas o palavrão não existia. E o que é que se nota muitas vezes? Para quem não está familiarizado com a situação, é natural de que alguns destes chavões sejam grandes palavrões de que nós não fazemos a mais pálida ideia do que se trata. E eu penso que, e sempre disse, que as juntas de freguesia para uma Câmara são as pontas de lança no território. E se soubermos trabalhar bem as juntas de freguesia, temos o território com uma cobertura administrativa, de alerta, de situações que muitas vezes desconhecemos, porque não conseguimos cobrir o território, por melhor que seja o Presidente de Câmara, por mais sítios que corra, mais deslocações, nós conhecemos todas, mas o Presidente de Junta está lá sempre. E o Presidente de Junta é aquele que o paroquiano, o freguês, vai lá bater à porta, o Sr. Presidente da Junta, e vai-lhes lá com todos os assuntos. Todos os assuntos. Os pessoais, os particulares, alguns amorosos até. Como é que isto se resolve? Teve algum desses? Sim, recordo-me de situações em que estava em causa ali o matrimónio. Tem situações de que se não me resolver aquilo, não sei o que vai acontecer, não é? E isso era o papel também do Presidente de Junta, que ultrapassava a regra. Não foi por isso que ele foi eleito. Foi eleito para gerir administrativamente e financeiramente um território, com as suas competências que a lei lhe confere. Que, ao contrário do que muitos pensam, a lei que dá poder ao Presidente da Junta é a mesma que dá poderes ao Presidente da Câmara. Igualzinha. Hoje é 75 de 2013, é igual, muda algumas das competências, mas a lei é a mesma. Não tem tantas competências como o Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia de Freguesia não tem tantos poderes como o Presidente da Assembleia Municipal, mas a lei é a mesma. Confere poderes e há muita gente, há muitos Presidentes de Câmara, há muitos vereadores de que as juntas de freguesia não passam de um mero instrumento que o Estado tem
para atrapalhar. E não é o caso. Eu valorizo muito, sempre valorizei, não é de agora, as juntas de freguesia. Falou-nos agora do percurso que teve. Nestes anos todos, desde a Junta de Freguesia até à Câmara Municipal, o que é que mudou no Domingos Carvas? Mudou muita coisa. Mas mudou no sentido técnico. Hoje estarei muito mais bem preparado do que eu estava quando ingressei até na Junta de Freguesia ou como vereador. Há um crescimento, o crescimento é normal, só não é normal para aqueles que fazem daquilo um emprego. Quem fizer daquilo um trabalho, ele evolui obrigatoriamente. Porque a dedicação à causa, a dedicação às pessoas, a dedicação àquilo que se faz, quase que ficamos com a ideia que estamos a fazer para nós. E isso valoriza ainda mais o trabalho que se faz. Por isso, eu penso que a evolução é normal, sinto-me mais competente, mais capaz, porque a evolução normal leva-me para esse campo, leva-me para esse patamar. Nesses anos todos mudava alguma coisa? Ou alguma coisa que se tenha arrependido? Estas situações na política, muitas vezes, elas só depois de acontecerem é que a gente diz, se calhar não era bem assim. Mas não... Também já não há nada a fazer agora. Não há nada a fazer, está feito. No cômputo geral, não, fazia tudo igual. E o que é que lhe deu mais gosto? Junta de Freguesia, Câmara Municipal ou a Vice-Presidência da Cimedouro? Se quiser, com muita sinceridade, o que me deu mais gosto foi ser Presidente de Junta. Gosto de ser Vice-Presidente da CIME, pela equipa, pelos 19 municípios, pelas parcerias que conseguimos, pelos consensos, e o Luís é testemunha. Não é fácil, numa comunidade completamente diferente, temos quatro distritos, onde temos municípios oriundos de 4 distritos, e isso leva-nos para situações completamente dísparas, uns municípios dos outros, e conseguirmos consensos entre 19 municípios e muitas vezes em situações e temas difíceis. Penso que foi um trabalho aliciante, tem sido um trabalho aliciante, a equipa maravilhosa, uma equipa de partilha tremenda, como nunca eu tinha visto. Eu sou da criação das CIMES, como fui ainda antes das Comurb, que quase que não funcionaram, mas fiz parte delas todas. E esta direção, não é para eu fazer parte, como óbvio, mas nota-se que no território, o território ganhou com esta direção. Se disser assim, não gostei de ser Presidente de Câmara, gostei, mas quem vem de trás com uma vice-presidência, como eu tive durante 8 anos, em que eu nunca tive um problema com o Sr. Presidente de Câmara, em que se eu fazia estava bem feito. Se eu fui para ali é porque era para ali. Portanto, nunca houve esta contestação. E depois sabe que também houve 4 desses 12 anos, estivemos só os dois. Não estava mais ninguém. E ou estava ele ou estava eu, ou estava ele ou estava eu. E isso fez com que muitas das decisões se tomassem com tanta facilidade, de que eu não podia dizer que não gostei, é óbvio. Mas pela ordem natural das coisas, talvez por ter sido o início de uma vida ativa na política, a Junta de Freguesia foi a que me deu mais gozo. Estes anos todos na política local, ouve-se muitas vezes dizer que as pessoas não votam nos partidos, votam nas pessoas. Sentiu isso ao longo destes anos? Senti, sim. E é fácil de vermos. Em 2005 vamos com uma lista independente e, por exemplo, em Sabrosa ganhamos com 53% de votos, e foi porque votaram nas pessoas, não foi porque votaram no movimento independente, até porque na altura era novidade. E penso que aí foi o trabalho das juntas de freguesia, onde eu executei, sobretudo esse, porque não tínhamos o anterior Presidente de Câmara, não era político, era um técnico, um professor, não tinha atividade política registada em nenhum partido. Eu tive até essa altura, deixei de ter nessa altura,
porque às vezes a gente acha que os partidos também não tratam bem as pessoas, e é por isso que as pessoas se afastam dos partidos. Os partidos, com a sua exigência, com a sua forma de estar na comunidade, eu vou usar o termo, os tachos, quem se faz, quem não vai, os nomes, como se planeia, o nome, não, esse não pode ser, porque isso realmente não é funcional, e atira com muita gente para fora do espectro político, e daí aparecerem listas de independentes, e cada vez mais. Eu não tenho nada contra, eu fui um independente quando fui para a Câmara, e devemos saber estar, saber o que queremos, e não andarmos, muitas vezes também se usa esta facilidade de sermos candidatos para situações ou resolução de problemas pessoais, ou disso não partilho. Acha que os partidos, mais tarde ou mais cedo, vão deixar de estar tão presente nas autarquias locais, uma vez que as pessoas acabam por votar na pessoa, no projeto que a pessoa possa ter? O facto dela ser verde, amarela, cinzenta, castanha, acha que os partidos um dia poderão desaparecer? Não. Os partidos, e fazem falta. Num partilho daquela máxima de que os partidos são o garante da democracia no país. Eu não partilho disso. A democracia é muito mais do que os partidos. Os partidos são plataformas que se criaram para uma estabilidade social. E os partidos, se formos a usar bem os partidos, devia ser assim. Não fazem falta, os partidos fazem falta, se calhar remodelados, se calhar com mais abertura, se calhar os círculos que hoje existem. Não faz sentido nenhum que Vila Real tenha 5 deputados e que o Porto tenha 50. Quer dizer, estamos a falar da representatividade do território ou de pessoas. Então, que juntam as pessoas, qualquer dia juntam as pessoas todas em Lisboa e nomeiam lá os deputados todos, como fazia o Salazar, e está lá o problema resolvido. Claro. E não temos ninguém, porque, se repararem, quanto mais nos afastamos do litoral versus interior, também vai diminuindo o número de deputados. Então vamos lá para os círculos uninominais, vamos lá votar nos nossos deputados, e que se apresentem 20, 30, 40, e que se tiverem votos que sejam eleitos. E que aí eu concordo. E que o partido apoie o sistema inglês, por exemplo. Eu partilho muito do sistema inglês. Penso que obrigar o deputado que quer ser a ir bater à minha porta para pedir o voto é fundamental. Porque nós, os candidatos à Câmara, também vamos bater à porta das pessoas para votarem em nós, porque alguns não nos conhecem. Não é? Espreitam, não é? Por a fechadura, lá por o ginelo, e quem é? Quem? Temos que lá ir. Agora, o seu deputado que faz um discurso a partir de uma plataforma eletrónica de uma rede social, ou que faz um discurso a partir da Assembleia da República, e depois vem cá, quando vem, colher os votos ou colher a sua eleição, agora já alteramos alguma coisa que os deputados até já são de cá. Nós devemos fazer uma festa, porque primeiro não eram. Primeiro, os cabeças de lista dos distritos todos, nenhum era do distrito. Nenhum. Era tudo não sei de onde. Eu lembro-me de elegermos aqui um gajo que era de... Era uma força de expressão. Um senhor que era o ministro do Mar, Azevedo Soares, se não me engano, que era de Aveiro, e elegemos-lo aqui. Eu tenho a impressão que ele nem conhecia Vila Real e depois nunca mais cá veio depois de eleito. Isso não fazia sentido nenhum. Hoje os nossos deputados já são tanto da esquerda como da direita como do centro, são dos territórios, e nós conhecemos-los, porque eles também, alguns deles dão-se a conhecer, e isso é importante também na política, trazer a política à região. Por isso é que eu digo, os partidos são importantes. São importantes, mas é se vierem ao território. Agora, se não vierem ao território, que importância é que têm? Se estiverem a falar, e cada vez falam mais das plataformas eletrónicas a partir de um determinado local, isso deixa de ter interesse. Então, claro, se calhar aí concordava que os partidos não estão a fazer nada. Agora, enquanto os partidos tiverem uma ação, às vezes até pedagógica, no próprio território, ensinam-nos sempre coisas. Não conheço nenhum partido que nos ensine para mal. Podemos não gostar muito, podemos gostar menos, mas também não aceito que o partido seja uma religião, mas e que a gente tenha que acenar
desculpa o termo, com as orelhas, mesmo que tenha lá um burro com as orelhas grandes, a gente vai votar porque é do partido. Não, essa parte não. Mas os partidos ainda têm esse toque, ainda conseguem nomear, e nestas eleições autárquicas vamos ter isso, vamos ter pessoas que foram escolhidas por um letrado, um ilustrado que está lá para Lisboa, ou para o Porto, ou para uma dessas grandes cidades, que diz, quem é fulano? Esse não, vai ser fulano. E o fulano fica. Portanto, ainda conseguimos ter, e vamos ter, ainda situações, veja-se Coimbra, pelo PSD, e haverá mais, quase certeza. Mais perto, se calhar. E outras que mais perto vai haver, em situações de que não se justificam muito, mas que as temos. Que análise faz da nossa política local num cenário numa região de baixa densidade? É difícil cativar jovens e até mesmo mulheres para o exercício de cargos públicos, ou não? Cada vez somos menos também. Cada vez somos menos. Mas nós somos um território de baixa densidade, mas de alta intensidade. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Claro. Agora, eu acho que, eu não sei, eu penso que a política nunca afastou as mulheres. Eu acho que as mulheres que se afastam da política, ou porque são mais inteligentes do que nós, e veem que aquilo realmente não está com nada, e dizem, vamos para ali perder tempo. E afastaram-se um bocadinho da política, e têm-se afastado, mas como dizia o Almeida, e bem, nós também somos menos. Pois. Não é? E como somos menos, a dificuldade é maior. Quer de escolha, hoje quase que já nem há escolha. É o que há. Venham, fazem falta, vamos ao território, aqui tem que ter uma mulher, e agora onde vamos arranjar uma mulher que queira, porque elas estão aí. Agora, com disponibilidade para, eu penso que o lugar, ou os lugares, quer das assembleias de freguesia, quer das freguesias, quer das assembleias municipais, quer das câmaras municipais, qualquer uma delas, são lugares perfeitamente titulados por mulheres. Não vejo problemas nenhuns. Sabrosa tem, ou está previsto ter uma candidata, uma senhora, e não vejo nenhum problema que assim seja. Eu acho que nem devia haver cotas. Nós, se fôssemos um povo socialmente bem instruído, provavelmente não era necessário cotas nenhumas, as cotas eram iguais às dos homens, porque nós, ao criarmos cotas, quase que estamos mesmo a fazer uma pressão. A fazer uma pressão do que tem que ser. Sim. E do tipo, olha, você tem que ir, que vai ser a única, é a única aqui que pode fazer a lista. Eu não quero. Mas, quer dizer, podemos chegar a esse ponto, num exagero, como óbvio. Claro. Mas eu penso que não devíamos entrar pelo sectarismo de usarmos ou a masculinidade ou a feminista para um lugar dessa dimensão. Penso que era normal que as mulheres assumissem o seu papel na sociedade, que é tão ou mais importante do que os homens. Olha, e os jovens? Se amanhã tivesse que convencer um jovem de Sabrosa a integrar uma lista, o que é que lhe dizia? Pois, essa penso que é a grande dificuldade. Sabe, nós somos culpados, sobretudo aí os partidos não têm feito o seu papel. É que as jovinhas também já não estão a ser eficientes como eram no passado, não é? Pois, mas sabe que eu vejo o grande problema dos jovens, primeiro pelas políticas ou falta delas, para a juventude. Porque a juventude o que é que quer? A juventude também, nem todos é uma data de malandros. Claro. Querem trabalho. Querem fixação mas nós só conseguimos fixá-los se tivermos emprego, se criarmos emprego. E penso que isto que é uma pescadinha de rabo na boca. Eu não tenho jovens porque não tenho emprego. Eu não tenho emprego porque não se fixam cá as empresas criadoras de emprego. E isso faz com que muitos desses jovens, não é que eles não queiram cá ficar, ou antes pelo contrário, nós é que não garantimos, nós é que não criamos condições para eles se fixarem cá. Embora, ultimamente, e na nossa região duriense, e sobretudo de Sabrosa, eu tenho imensos jovens, gostava de ter mais ainda, como é óbvio, mas o desemprego nessa faixa etária, felizmente, tem diminuído.
Não quer dizer que não seja ainda alto e preocupante, mas tem diminuído. Onde é que tem estado a trabalhar? Sobretudo nas quintas. Primeiro, quem é que ia trabalhar para as quintas? O desgraçado. Aliás, eu lembro-me os nossos pais dizerem: não vais estudar, não és bom aluno, inchada. E agora já não é, porque as vinhas estão mecanizadas. E vemos muitos jovens ligados, sobretudo, a cursos agrícolas, desde a enologia, à gestão agrícola, à agronomia, a instalarem-se nessas quintas com bons vencimentos. Mas não são suficientes. Nós temos quintas no Douro com 60 postos de trabalho. Eu tenho quintas em Sabrosa, ou no Conselho de Sabrosa, instaladas com 60 postos de trabalho. Isto primeiro tinha lá 60 escravos. Hoje tem 60 postos de trabalho. É duro? É. É difícil? É. Eu, quando tenho que andar com um trator na vinha, provavelmente não tenho todas as condições. É a poeira, é o sulfato, é os químicos, é tudo isso. Mas também há quem goste. Como eu fiz tudo na vida, isso a mim nem me preocupa nada. Desde as obras ao campo, até ir trabalhar para os Correios, fiz de tudo um pouco. Mas é difícil. É difícil, como lhe queria responder, é difícil dar a volta a um jovem, sobretudo a um jovem que não tenha uma ideia de crescimento na sua região. Eu vou para a Junta de Freguesia, vou para a Assembleia Municipal, ou vou até para a Câmara, e depois não sou eleito, o que é que faço? Há aí um empregozinho, e cada vez é mais difícil, porque não cabem todos, e aí quem entrar as políticas, ou tem que entrar as políticas do Estado, as políticas municipais, a associação delas todas, e trazer ao território a possibilidade de instalação, que seja com benefícios fiscais, mas tem que ser um choque. O Durão Barroso falava num choque fiscal. Eu acho que é um choque social. O governo é preciso dizer: aqui não se constrói mais. Vocês querem construir e tomar conta lá daqueles terrenos que estão lá para cima. A Auto-Europa não pode ficar, ou as outras Auto-Europas não podem ficar todas, nem na Península de Setúbal, nem na área metropolitana do Porto. Tem que fazer deslocar para o interior. E enquanto não deslocarmos a obrigatoriedade, por exemplo, da sede das empresas, porque é que não há uma obrigatoriedade de se sediarem nos municípios onde fazem a maior produção? Que é o caso das nossas empresas do vinho. Que as nossas empresas, exportadoras, mesmo as exportadoras... Está tudo fora. Está tudo fora. As produtoras, a maior parte delas estão fora. Nós temos algumas no Conselho, como óbvio, mas... e ainda bem que temos, mas deve-se eu até costumo dizer, à boa vontade e à carolice dos proprietários que se instalam ali. Pois a Câmara cria condições para que as empresas lá estejam. Preferem estar em Gaia e pagarem uma derrama de 1,5% do que em Sabrosa, que não pagam nada. Em Sabrosa não tem derrama. Mas porquê é que não vem? O IMI em Sabrosa é mais barato do que em Vila Real ou aqui nos concelhos limítrofes. Já não falo no Porto, que é 3,4, acho eu. O nosso é 3, é o mínimo que a lei nos confere. Portanto, é uma atratividade para vir, mas não há nada que os obrigue. E já se viu que também não é financeiro. Pois. Esse choque que eu falo devia ser um choque social, obrigar a... ou não permitir que, porque na elaboração dos planos diretores municipais há uma fatia do território, e a diretiva europeia também obriga, a que uma parte do território não seja edificável, como é normal e justo. Só que grande parte dessa diretiva é cumprida no interior, porque se formos às zonas consolidadas das áreas de metropolitana, por exemplo, do Porto, está tudo construído, não há lá espaços vazios. Mas eu tenho que construir e deixar ali um espaço verde. Eu ainda há tempos falava,
quem passa na 41, na A41, vê uma unidade de logística, que eu não vou dizer de quem é, de uma dimensão enorme, em que obrigou à modelação de um terreno tremenda. Aqui não me deixavam fazer. Eu quero me instalar aí em Sabrosa. Preciso de 30 hectares. Não me deixavam. Não, criavam 1001 problemas. A RAN, o POARC. Nós temos mais condicionalismos para a construção do que siglas têm um curso superior, que aquilo é tremendo, não é? Só condicionantes. Não é nenhuma para ajudar quem se quer instalar. É tudo para dizer, aqui não pode porque é verde. Aqui não pode porque tem muito declive. Ali não pode porque está muito perto do rio. Aqui não pode porque tem muito granito. Aqui não pode porque tem risco de incêndio. Ali não pode porque tem muitos pinheiros. Não temos nenhum a dizer, aqui pode porque, se for preciso alterar, é uma indústria. Quantos postos de trabalho cria? Devia ser assim, mas não é. Eu tenho uma... Estamos se calhar a fugir um bocadinho ao tema, mas eu tenho uma ampliação da zona industrial. Estamos lá a criar 30 lotes. O objetivo é criar postos de trabalho. Não é vender os lotes. Certo. É óbvio que a lei obriga-me que tenha um preço de base para lançar o concurso, mas depois tenho uma data de variáveis de que leva o preço até 40%. Ou seja, posso doar 60% ou retirar ao preço 60% do custo do lote, conforme o número de trabalhadores que a empresa vai criar. Quem tem a intenção de comprar o lote, fazer o pavilhão, montar a fabriqueta e criar esses postos de trabalho, vai pagar uma ninharia por o lote. Pode pagar 4 euros. Ou seja, não há muito mais a fazer sobre este encaminhamento. A não ser que o Estado Central nos dirija para cá com regras e uma delas era a proibição. Toca afastar, não pode ser. Não podemos dizer, aqueles provincianos. Eu ainda ontem ouvia num dos telejornais falar da vacinação, daqueles que ainda não estão vacinados com mais de 60 anos, e o comentador que lá estava dizia, sim, era importante pôr as câmaras, as autarquias, a tratar de falar com essas pessoas porque conhecem-nas melhores. E a jornalista disse, e também não seria importante as juntas de freguesia, ou seja, como se as juntas de freguesia não fosse uma autarquia. Portanto, o desconhecimento muitas vezes lá do interior é terrível. Isso é o que me custa mais. Estamos à conversa com Domingos Cárvas. Termina assim a primeira parte do nosso Para Cá dos Montes. Na segunda vamos fazer um pouco mais o percurso sobre o trabalho que tem feito à frente da Câmara, mas até lá, Ana. Voltamos já a seguir com um olhar sobre a região. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, presidiu ao descerramento da placa do Parque Armanda Passos, junto ao Rio Douro, em Peso da Régua. Futuramente, este espaço irá albergar elementos escultóricos que reproduzirão em grande escala as figuras mais marcantes da obra da pintora. Este é um projeto em parceria com o Museu do Douro, Câmara Municipal do Peso da Régua, Faculdade de Belas Artes do Porto e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. Como forma de assinalar o 1 de junho, Dia Mundial da Criança, o município de Carraseda de Anciães ofereceu a todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo um livro sobre a história do concelho. Anciães, uma história com 5.000 anos, é um livro que conta aos mais novos, de uma forma didática e divertida, como nasceu o atual concelho. O livro agora apresentado resulta do trabalho realizado entre o município e a editora Palavras e Rimas, que desenvolveu este livro personalizado para a autarquia. No próximo dia 11 de junho, sexta-feira, pelas 18 horas, a Comunidade Intermunicipal do Douro vai promover a apresentação pública do projeto Caminho de Torres, Caminho de Santiago, no Santuário da Lapa, em Sernancelho.
A apresentação será essencialmente focada na parte do caminho que atravessa a região do Douro. O caminho de Torres, que liga Salamanca a Santiago de Compostela, tem cerca de 600 km, divididos por 24 etapas. Integra 4 sítios classificados como Património Mundial da Humanidade. Comboios do Douro em Aguarelas designa a exposição da autoria de Jorge Dias, que estará patente na Biblioteca Municipal do Peso da Régua durante o mês de junho. Jorge Dias é ferroviário aposentado desde 2007, ano em que se iniciou nas artes plásticas, sobretudo na pintura a óleo e aguarela, imortalizando pessoas, paisagens e comboios. O pintor já promoveu várias exposições individuais, tendo também participado em inúmeras exposições coletivas, com destaque para a exposição comemorativa dos 160 anos do comboio em Portugal, realizada em São Bento, no Porto, e para a Bienal de Cerveira em 2016. A Universidade sempre no ar! Estamos de regresso ao Para Cá dos Montes. Hoje estamos à conversa com Domingos Carvas, atual Presidente da Câmara de Sabrosa. Estamos a falar sobre o percurso dele na política, na primeira parte, e agora vamos falar sobre Sabrosa. Qual é a sua opinião? Na sua opinião, qual é a marca que deixa em Sabrosa depois de todos estes anos de atividade pública? Como diz, 24 anos. Sabrosa tinha muitas carências, não consegui suprir todas, eu e o meu antecessor não conseguimos suprir todas, mas conseguimos suprir algumas. Nós começamos e eu tentei dar-lhe continuidade, tentamos por trazer para a ribalta ícones do Conselho, nomes, pessoas importantes, porque são atrativas. Porque foram pessoas importantes, muito importantes, algumas delas, e nós tínhamos 3 figuras fundamentais que trouxemos para a ribalta. Fernando Magalhães, Miguel Torga e Aires Torres. E a cada um deles, Sabrosa não tinha sequer um espaço museológico. Hoje temos 4 espaços museológicos. Isso, pelo menos, quem nos visita tem que ver. É importante ver. E não são espaços quaisquer. Estamos a falar do espaço interpretativo, por exemplo, de Miguel Torga. Estamos a falar na exposição permanente dos locais e culturas de Magalhães, onde está retratada a volta ao mundo de Magalhães, com os sabores, com os cheiros. Tem até uma interatividade do sítio ou da cidade que foi tocada por Magalhães. E Miguel Torga, que dispensa apresentações também, pela sua importância literária, conseguimos construir aquele espaço maravilhoso interpretativo de Miguel Torga, em que temos muita gente que vai lá visitar Torga pela sua literatura e sai pela arquitetura de Souto Moura, e há quem vá visitar o espaço por Souto Moura e saia com a literatura de Miguel Torga. No fundo também é esta a importância. Em Parada de Pinhão fizemos um espaço museológico, na própria casa que era do Aires Torres, da família do Aires Torres. E isso é importante, ou foi importante, achamos que era importante, isso conseguimos trazer Sabrosa para o mapa, acho que conseguimos trazer, Sabrosa foi colocado no mapa e eu tentei também no meu mandato dar-lhe essa continuidade, porque é importante, para sermos atrativos. Depois, situações de necessidade premente que também fazia falta para uma boa vivência no espaço, no território. Sendo que Sabrosa já tinha atingido patamares, bons patamares elevados de água ao domicílio e de saneamento ou tratamento dos seus resíduos sólidos urbanos, nós tínhamos uma taxa de 92% de penetração em termos de cobertura de água e de resíduos sólidos urbanos. De água tínhamos 100%. O que era bom para o território. Então tivemos que nos dedicar a outras situações. A rede viária foi uma delas.
Nós fizemos imensos quilómetros de recuperação de estradas. Ultimamente, a que mais gozo me deu, que mais prazer me deu, foi a recuperação da 323, Sabrosa-Pinhão, e a criação dos miradouros, que não deixa de ser importante, tendo em conta que a estrada, nós até lhe chamamos a via panorâmica, deixou de ser a estrada 323 e passou a ser a via panorâmica, precisamente porque com aqueles miradouros qualquer um lhe apetece parar com segurança, porque criámos espaços de estacionamento, uns menores, outros maiores, mas demos pelo menos mais segurança à que tinha. Essa também era uma das funções, era uma das características que queríamos dar à recuperação dessa estrada. Conseguimos fazer isso. Foi uma luta tremenda. Se pensarmos que há 2 anos estava fechada a trânsito superior a 12 toneladas, ou a veículos superiores a 12 toneladas, hoje é a estrada que se vê, com uma passagem tremenda de pessoas, de turistas, que no fundo também era um dos nossos grandes objetivos. O outro grande objetivo era sermos atrativos também turisticamente. Não faz sentido termos uma data de museus e depois não termos ninguém que falasse deles. Então criámos 2 espaços. Para quem não tinha nenhum, criámos 2 espaços turísticos, 2 postos de turismo, que são mais do que postos de turismo. Nós chamamos-lhe PITs, postos de informação turística. Um deles situa-se precisamente sensivelmente a meio da 323, e o outro mesmo nas Fontainhas, local onde desagoa a 323 e onde cruza com a 322, que vai em direção a Vila Real. Porque este eixo de Vila Real-Sabrosa, Sabrosa-Pinhão, é quase que a espinha dorsal da região, do ADV. O ADV vem até quase a Celeiros do Douro, portanto, a estrada se penteia de Celeiros até ao Pinhão. E se este eixo é o eixo fundamental do desenvolvimento turístico, é aí que temos apostado. Apostámos também, e mais até neste mandato, no aumento de lotes, na ampliação da zona industrial de Sabrosa, dando-lhe mais 300 lotes, uma obra que já começou. Ela está em execução, plena execução, vai criar 30 lotes que nós esperamos que crie bastantes postos de trabalho, muitos postos de trabalho, que no cluster do vinho e da vinha, é essa a nossa ideia, é colocar lá, porque os produtores têm dificuldades em manter, eles não têm dificuldades em vinificar no território, têm dificuldades depois em criar grandes estruturas onde façam as linhas de engarrafamento, as linhas de montagem, o armazenamento, os secos, tudo isso tem dificuldades. E o nosso objetivo é que cada quinta do Douro tenha, do Douro, se formos atrativos, e aquilo está disponível para investidores que sejam fora do município, como é óbvio, mas que cada um deles, cada um que tem uma quinta, consiga também ter um pavilhão nessa zona industrial ou nesse cluster do vinho e da vinha. Também colocamos sempre a possibilidade, porque não tínhamos um espaço para fazer, um espaço de exposições, em que nós queríamos muitas vezes fazer um evento e não havia sítio onde o fazer, não tínhamos criado condições para o fazer. Felizmente vai o pavilhão, que nós chamamos o Mercado dos Produtos Dorienses, vai arrancar brevemente, estamos à espera de visto do Tribunal de Contas, portanto já abrimos o procedimento, já temos a empresa que vai fazer a obra, estamos só mesmo à espera que o Tribunal de Contas imita o visto, mas a nossa percepção é que até final do mês, no início do mês que vem, a obra comece, e aí fica efetivamente quase que feito todo o trabalho, ou todas as promessas, ou todos os compromissos que nós tínhamos com a comunidade. Deixo-lhe dizer de que, se calhar, nos últimos
40 anos, ou neste que levamos de democracia e de gestão autárquica, se calhar pela primeira vez, um manifesto eleitoral apresentado em 2017 é na íntegra cumprido até ao final do mandato. Não haverá nesse manifesto eleitoral nenhuma obra, nenhuma promessa que não tenha sido cumprido. Provavelmente será caso único. Isso é elevar a fasquia demasiado. Mas é uma boa fasquia. A verdade é que não podemos omitir, e aquilo que eu lhe estou a dizer aqui também já o disse na Assembleia Municipal. Há pouco estava a falar do mercado dos produtos dourienses. Em que é que consiste esse projeto? Só para que ficarmos a conhecer um bocadinho mais. O projeto é... Porque você já tem uma feira que é itinerante, sim, não é? Sim, isso é um mercadinho de produtos locais, em que houve sempre ali a tradição do pequeno produtor ter um sítio para vender os seus produtos. Sim. E o que é que normalmente faziam? Produziam, sobretudo nas encostas viradas ao Pinhão, ao Rio Pinhão, a novidade, aqueles que nós chamamos os renovos, vêm muito mais cedo. E vinham com os cestos à cabeça e colocavam-se para fazerem ali a venda. Muitas vezes no meio da rua, em locais pouco próprios. E o que é que nós estamos a fazer? Criámos umas estruturas em madeira, bonitas, numa candidatura também, que nós fizemos ao Douro Histórico, em que foi aprovada e em que compramos aquelas tendas em que cada produtor vende lá o mel, vende lá a cebola, vende a batata nova, a fava, a ervilha, os morangos, as tarejas, a fruta da época, tudo é vendável. E começamos o ano passado com isto, foi um sucesso e demos-lhe continuidade, e não deixa de ser importante para aqueles que, não digo que dependem daquilo para viver, mas ajuda a viver. Tem um excedentezinho e nestes tempos de pandemia, em que havia alguma dificuldade de irmos às grandes superfícies buscar, depois conseguirmos que aquela gente também se desfizesse do excesso de produção que tinha, vendendo, ganhando ali alguns euros, é importantíssimo. E depois o mercado vem quase o mercado que nós estamos a falar não é um complemento, é muito mais do que um complemento. É o local onde nós vamos poder organizar, como já tivemos, por exemplo, a Feira da Caça. Nós tínhamos a Feira da Caça, estava eu na Junta de Freguesia, e ainda fizemos 4 edições. A Feira da Caça acontecia sempre, porque normalmente associada a uma montaria. As montarias organizam-se ali final do ano, princípio do ano. Nós tínhamos um masado de ar. Cada vez que marcávamos uma feira, chovia. E então chegou uma altura que não fazia sentido estarmos a fazer, porque não tínhamos onde a fazer. Claro. Também serve para isso. Renovar a Feira da Caça, ou recuperar a elaboração da Feira da Caça. A Feira da Bola de Carne. Nós somos um território em que a bola de carne é uma vedeta. Sim. A Feira do Vinho. A Feira dos Produtos Regionais, e fazem-se lá tantos. A Feira do Artesanato. Tudo isso, esse mercado vai nos potenciar, e ainda nos vai potenciar outra coisa, que é, de vez em quando, se for necessário jogar lá a bola, também se joga. Boa. Qual foi a obra ou o momento que mais marcou este percurso? A recuperação da estrada 323, pela questão mais até pela questão de segurança do que propriamente dos miradouros, embora os miradouros para mim foi depois uma surpresa vê-los, depositava alguma confiança, muita confiança na estrada, e também ao arquiteto, ao gabinete que desenhou, mas foi para mim uma surpresa, sobretudo a forma, ao nível da segurança, porque o espaço é difícil de trabalhar. Os taludes são muito íngremes, e os de baixo são muito de uma erosão tremenda, e os superiores são de uma inclinação superior a 30%. E isso dificulta. A gente dizia, mas como é que se vai fazer ali a dificuldade? E eu, quando comecei depois a ver a estrada, realmente, com o alargamento de algumas curvas, as piores curvas, como a curva
como é que se chama? Da Quinta dos Pinheiros. Do Espinheiro, mas ele tem o nome Barroqueiro. Ok. A curva do Barroqueiro, por exemplo, é um exemplo em que se cruzassem lá os carros batiam sempre. Sim. Não tinham para onde fugir. Muitas vezes. E hoje têm para onde fazer um traçado diferente. E isso encheu-me de orgulho. Ter uma placa lá para mais tarde recordar de que tive alguma influência e o trabalho que ela deu, porque não há nada que não dê trabalho, mas quanto mais trabalho dá, mais nos recordamos daquilo que fazemos. E aquela estrada, desde o seu primeiro-ministro ao ministro das Obras, Pedro Marques, ao Nelson de Sousa, que o substituiu, que era secretário de Estado, ao seu presidente da Comissão da Coordenação da altura, tanta gente, ao Ricardo Magalhães, houve tanta gente a ajudar que isso deu-me um prazer tremendo. Há um nome que eu não posso deixar de falar, porque esteve sempre do lado da solução, sempre a arranjar reuniões. O deputado Ascenso Simões foi de uma disponibilidade tremenda. Esse, sim, ultrapassou as expectativas que a gente tem para um deputado da nossa região. Eu já disse há pouco que cumpriu o programa todo. De qualquer maneira, há de haver aí um projeto ou uma obra que gostava de ter feito, ou que tenha se calhar idealizado e que não estivesse no programa e que já não vai fazer, ou não? Não, há sempre qualquer coisa que fica, não é? Sendo realista e acho que fui sempre nunca prometi aquilo que não podia cumprir. E isso acho que é fundamental, e não estou a dizer de que as pessoas não são assim. Suponho que todos nós cumprimos ou tentamos prometer aquilo que acabamos ou que queremos cumprir. Mas há, efetivamente, uma que não depende da Câmara, que é o Grêmio dos Vinicultores de Sabrosa. Uhum. É um espaço emblemático, é um espaço que representa também o sofrimento dos agricultores dorienses, na altura, se calhar até mais do que hoje, mas foi feito pelos agricultores. E eu tive sempre a ideia de que ia conseguir reverter aquilo a favor do município, comprando, não quero que mudeiam. Ele foi dado, porque quem o fez foi os agricultores de Sabrosa. Por isso é que se chama Grêmio dos Vinicultores de Sabrosa. Era um grêmio, era uma agremiação que se juntou para, com a ajuda, provavelmente, de algumas instituições, e construíram aquele magnífico edifício que ainda por cima se está a deteriorar. E eu gostava de o devolver à comunidade. Ainda não perdi as esperanças. Só queria que o pusessem à venda para poder comprar. Aquilo está com a Parvaloren, umas vezes diz que aquilo tinha uma hipoteca muito alta, outras vezes... Bom, na verdade é que, como o país é burocrático, é difícil, porque eu não queria que o dessem. Eu queria que me dessem. Eu tenho o dinheiro, comprava. E acho que era uma compra aplaudida por todos. Porque todos nós, o Conselho de Sabrosa é um conselho agrícola, vinícola, sobretudo vinícola. E eu acredito que não haveria nenhum agricultor, nenhum produtor agrícola que estivesse contra a aquisição daquele espaço a favor do município. Colocar Sabrosa, as suas pessoas e o território em primeiro lugar será sempre a minha matriz neste tempo como Presidente da Câmara, e temos vários desafios pela frente. Lembra-se de ter dito isto? Lembro. Está cumprido. Cumpri, é verdade, nós não conseguimos, por mais que nos esforçamos, não se consegue agradar a todos. Deus quer a Deus, também não agradou a todos. E longe de mim pensar que ia agradar a toda a gente gosta de satisfazer toda a gente, não consegue agradar a toda a gente. E agrada mais a uns do que a outros. Mas no sentido, num plano geral, penso que sim, que fiz aquilo que prometi, e que não estou com receio de ir ao lugar A ou à freguesia B, convicto de que, se calhar ali vamos escorraçar, porque eu não consegui fazer lá. Não. Tudo o que se prometeu, cumpri. Não, até na área social fomos um bocadinho para além e que também convém referir.
4 anos foram 4 orçamentos, 4 planos de atividade, 4 contas de gerência. E uma pandemia. E uma pandemia pelo meio. E apresentam-se os resultados que se apresentam, mas mais, todos aprovados por unanimidade. Só tive uma abstenção numa Assembleia Municipal para um orçamento. E porquê? Justificada, que está escrita em ata. Porque o Sr. Deputado Municipal não recebeu os documentos do orçamento e logo absteve-se porque não podia votar, que nos viu. É legítimo. Mas, se não era provavelmente seria por unanimidade. Não é fácil, nem é comum. Não é comum. Isso significa o quê? 2 coisas. Primeiro, que a nossa abertura para o diálogo era tremenda, foi tremenda. Ao nível da negociação, eu não tenho pejo nenhum, nunca tive, em colocar propostas da oposição no orçamento. E foram algumas lá colocadas. E também digo publicamente de que se tivesse tido, ou se não tivesse tido uma oposição construtiva, uma oposição dedicada à causa, que é o Conselho, e se andasse provavelmente como antigamente, com as tricas, com as discussões inválidas, com o vale tudo para dizer que não, provavelmente não teria conseguido os mesmos objetivos, eu diria até com a mesma facilidade com que se conseguiu. Fruto dessa boa relação, fruto dessa oposição construtiva, foi possível obter resultados que, se andássemos com essas tricanices, provavelmente não conseguiríamos. Agora, numa gestão em que a própria oposição votava normalmente ao lado do Executivo, não era porque éramos umas pessoas porreiras, não, nada disso. Era porque nós discutíamos. Eu não tinha problema nenhum em discutir o orçamento com a oposição, com os vereadores da oposição. Nenhuma. E se me dissessem como disseram, sei lá, nós temos que está no território, está no terreno, o apoio à natalidade. Não é do meu manifesto eleitoral. É do manifesto eleitoral do PSD. Mas está no terreno, está a funcionar. A instalação por questões ambientais, em que eu não estou a dizer que a oposição tenha mais preocupações com as questões ambientais do que nós. Não, mas a ideia era deles. Instalarmos papas-chicletes e os papa-priscas. Era da oposição. Nós fizemos uma candidatura à EDP, veio aprovado, instalamos os papas-chicletes e isso custa-me alguma coisa dizer que isso que é da oposição. Não. Custou-me alguma coisa admitir de que seria uma boa medida? Não. Quando há pouco lhe falava de que os partidos valem o que valem... Valem aqui. É aqui que as situações... Se fôssemos discutir ali o que o partido A ou o partido B querem para a nossa região, provavelmente votava contra o orçamento, porque na Assembleia da República a votação também foi assim. E nós conseguimos que não fosse assim. E a própria Assembleia Municipal, que é muito mais heterogénea do que o Executivo, tínhamos as mesmas votações. Significa que havia um trabalho feito não de agressividade, não de imposição, mas de diálogo, que é importante para se levarem algumas situações a bom porto. E penso que nós, de alguma forma, conseguimos e teria que publicamente também deixar uma palavra à oposição, porque esse trabalho foi feito e o valor desse trabalho não foi só meu, nem dos meus vereadores, foi também deles, dos vereadores. Eu costumava dizer, o Executivo tem um Presidente e 4 vereadores. 2 estão a tempo inteiro e 2 não estão a tempo. Mas prestavam um bom serviço e prestaram um bom serviço à comunidade. Foi nos últimos 4 anos vice-presidente da Cimedouro. É um dos autarcas que sempre viu a região como um todo. Este foi um mandato também que colocou a região a falar numa só voz. O que ganhou Douro com esta estratégia? Eu há pouco falava-lhes de que a comunidade intermunicipal do Douro ficou a ganhar neste mandato
precisamente pelas discussões que conseguiu criar internas dentro, e não é fácil com 19 presidentes de Câmara, mas nós conseguimos sempre. E todas as decisões da Câmara foram, da Comunidade Intermunicipal, foram por unanimidade. Não me recordo de ter lá uma qualquer discussão, umas mais fortes do que outras, mais intensas, mas a democracia é feita dessas discussões e ainda bem que elas se realizam, porque era a forma de chegarmos a plataformas de entendimento. E como dizia, com 19 municípios já não é fácil. A direção era, como sabe, a direção fica normalmente dividida entre o Douro Sul, o Douro Norte e o Douro Superior. Conseguimos ter uma ação entre as 3 sub-regiões tão fácil que levávamos a situação nessa discussão sempre para o território, sempre a favor do território. Nós identificamos alguns projetos âncora para desenvolvimento e crescimento do território. E nunca estivemos preocupados onde se fazia mais ou onde se fazia menos. Falamos deles, discutimos, aprovamos e estão a ser implementados. Desde logo, uma sinalética para o Douro. E o marketing para a região. Porque é necessário pôr o Douro vende. Só temos necessidade de o pôr a render. E a sinalética é importante para fazer com que os turistas vão aos sítios certos e tenham uma linguagem de placas igual de Sernancelho até Mesão Frio, que seja tudo igual, de Moncorvo até Sabrosa, toda a situação, para evitar que tenhamos um cruzamento carregado de placas de várias cores, de vários tamanhos, de várias indicações, de vários materiais, e nós queríamos uniformizar e estamos a fazê-lo. São projetos âncora transversais ao território. Como o marketing, nós temos que vender o território. Seja ele de que forma for, nos aeroportos, sei lá, na Times Square, onde seja, onde apareça. Nós temos que dizer que temos um património maravilhoso, que é património da humanidade, e que venham nos visitar. E isso tem sido fundamental. Quanto à realização de obra, sim, a CIM fez um trabalho brilhante, na minha ótica, como é óbvio, mas eu penso que é transversal aos 19 municípios, que se revêem, todos eles, nesta direção, que se revêem nesta comunidade intermunicipal, que, a meu ver, deveria ter, uma vez que não temos regionalização, devia ter mais poderes, porque a gente vê que os nossos dinheiros são distribuídos por Lisboa custa muito. É muito difícil. É deixarmos mandar quem cá está, não é? Eu penso que nós somos mais importantes na região do que qualquer inteligente de Lisboa. Agora que vai ter um bocadinho mais tempo, ainda acha que mais tarde ou mais cedo vai apanhar o comboio para Salamanca? Essa que é uma das lutas da CIM também. Há bocado falávamos disso e eu sou crente e acredito nas pessoas, embora o processo já andou tanto para a frente e para trás tantas vezes que a gente desconfia. Eu quero crer que é verdade, quero crer que vai avançar, quero crer de que um dia ainda cá esteja para poder apanhar o comboio, não até Salamanca, mas apanhar o comboio no Pinhão, que me leva até ao centro da Europa. Isso é que era fundamental. Isso era importante. Tempo agora, Ana, para o nosso jogo, uma palavra sobre... Mas eu queria só, e porque Miguel Torga é único e o Douro merece. Miguel Torga tinha e isto é transversal, penso eu. Miguel Torga tinha um pensamento que dizia: é um fenómeno curioso. O país ergue-se indignado, moreja o dia inteiro indignado, come, bebe, diverte-se indignado,
mas não passa disso. Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. E isto, quase que esta entrevista resume-se um bocadinho a isto. Nós falamos dos outros, falamos do que não fizemos, falamos do que se devia ter feito, mas somos acomodados à cadeira e dificilmente nos levantamos para ir exigir aquilo a que temos direito, e o que temos direito é uma democracia plena, é sermos donos do nosso território, se há alguma resiliência, se há um plano de resiliência e de resistência que querem trazer, então que venham ao território, que tragam, ou então nós que nos façamos esse levantamento de indignação, como diria Miguel Torga, que a gente saia da cadeira e que deixamos de ser socialmente uma comunidade pacífica e que continuamos a ser pacífica, mas a exigir aquilo que temos direito. É verdade. Uma palavra sobre Sabrosa. Sabrosa é paixão. Uma palavra sobre política. A política é bonita. Eu gosto. Uma palavra sobre o Douro. O Douro é magnífico. Uma palavra sobre o futuro. A Deus pertence. Uma palavra para os munícipes de Sabrosa. Contei sempre com eles e, mesmo não sendo candidato, podem sempre contar comigo. E agora uma palavra para os cidadãos do Douro. Que tenham fé, que a linha férrea há de chegar. Onde se vê daqui a 10 anos? Em casa. Onde gostava que Sabrosa estivesse daqui a 10 anos? No topo do mundo. Está quase lá. Esperamos que sim. Hoje connosco tivemos Domingos Carvas, Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa. Permita-me que lhe agradeça, não só, apesar de eu não ser habitante de Sabrosa, mas não só porque beneficio da via panorâmica, mas também pelo todo o trabalho que tem desenvolvido na região. Tem sido notável este último mandato da CIM. De facto, foi se calhar a primeiro que nós tivemos em que uma comunidade intermunicipal funcionou, mas também porque é daqueles autarcas que sempre viu a região como um todo. Há pouco a Ana dizia isso, sempre viu a região como um todo e não dentro dos limites de Sabrosa, e acho que só assim é que nós conseguimos concretizar aquilo que Miguel Torga dizia. Quando às vezes falamos, ou ainda agora estávamos a dizer sobre o território, só para ver o quanto funciona a CIM ao nível do território, que a primeira verba que se conseguiu para a regeneração urbana do Pinhão foi uma verba que era da CIM, e que a CIM, por unanimidade, atribuiu ao Pinhão. Não foi à Câmara de Aljó, foi ao Pinhão, gerido pela Câmara de Aljó, para fazer a primeira empreitada de regeneração urbana para um projeto que nós consideramos ser uma âncora de desenvolvimento turístico, que quanto melhor estiver o Pinhão, melhor há de estar Sabrosa, melhor há de estar Aljó, a Pesqueira, Taboaço, todos os municípios que mergulham neste Douro maravilhoso, beneficiam. E isto é o exemplo de que a direção da CIM trabalhou muito para que isso fosse possível. Desde ir ao Ministério, falar com a Sra. Ministra da Coesão. Aliás, ela disse-o há 15 dias aqui na Régua. Foi o exemplo que ela deu. Foi exatamente. Foi a CIM que permitiu que essa verba e outras que o Pinhão merece e vai ter, elas tivessem vindo. Porque se não for assim, se não formos pelo território, o território é que fica a perder. Muito obrigado por ter estado connosco esta noite. Muito obrigado por estes anos todos de serviço público. Muito obrigada. Foi um gosto de conhecê-lo. Não conhecia pessoalmente, mas foi um gosto de conhecê-lo. É de dono num sentido de humor muito refinado. E é gente do Douro, e nota-se que é de Sabrosa, terra de Miguel Torga. Terra de Miguel Torga e de Magalhães. Estás a ponderar entrar na política? Não, nos dois. Não consegui, então, dever não cumprido. De Sabrosa. Dever não cumprido. Para cá dos Montes. Muito obrigado.
é um programa, é uma coprodução entre a Associação Valdouro e a Universidade FM. Tem a apresentação de Luís Almeida na Gouveia, a produção de Daniel Pinto e Rafael Almeida. Já sabes, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, no YouTube. E o nosso e-mail é paracadosmontes@associaçãovaldouro.pt. Queria dizer que também estávamos disponíveis nos podcasts. Sim, também estamos nos podcasts. Estamos Pronto. em tudo quanto é sítio, não há desculpa para não ouvir o programa. Foi aqui dito coisas muito importantes. Eu queria só dizer, a democracia é feita de discussões. Até para a semana. Muito obrigada. Nós voltamos para a semana. Boa noite. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.